for ficar falando de arbitragem aqui, vai demorar bastante. É muito difícil jogar com gramado nas condições que tem. Então a gente está com um elenco muito qualificado. E sobre poupar ou não para o Clássico... Coletiva completa você acompanha nesse vídeo. Vitória do Verdão. Pênalti polêmico e o único gol da partida marcado por Tadeu. Você, torcedor, vá aqui embaixo e deixe a sua opinião. Coletiva completa do Jair Ventura. Acompanhe. A polêmica do pênalti, a sua visão, já que Goiás, o estádio Goiás só está comentando se foi ou não foi pênalti. Jair, boa noite. Boa noite. Primeiro enaltecer o nosso adversário, um adversário que está disputando a Série C. Estava invicto até o jogo de hoje. Muito difícil jogar aqui, provavelmente todas as equipes que vierem jogar aqui vão encontrar dificuldade. E o Goiás soube entender o jogo. Nós sabíamos das diagonais longas dele, o peso, né, que eles fazem com muitos jogadores chegando na área, mas a gente, mesmo não sendo o gramado ideal que facilita o nosso modelo de jogo, a gente conseguiu ter mais o controle, ter mais posse, mais finalização, enfim, e a segunda vitória consecutiva. Então é valorizar essa segunda vitória. A gente já está em segundo na competição. A gente ficou 2 jogos sem ganhar e parecia que o mundo ia acabar, e agora a gente já tem 2 vitórias consecutivas. Então é manutenção de performance, manutenção de resultado, vitória importante contra um adversário muito difícil. Então a gente tem que valorizar esse ponto. E sobre a arbitragem, para mim, o lance mais polêmico já era logo no lance do Facundo, né? Porque quando eu não estou trabalhando com futebol, eu costumo ver outros jogos. E eu tive na final da Libertadores. E o Gregory levantou o pé sem querer e foi expulso com 3 minutos de jogo. Então não tem sem querer, era para ter sido expulso ali. Então, para mim, ali já era para eles estarem com um a menos. Então essa é a minha visão. Aí o resto já nem preciso falar. Se eu for ficar falando de arbitragem aqui, vai demorar bastante. Para parabenizar meus atletas, mais uma estreia. O Gonzalo ainda não tinha estreado. O DG foi muito bem ali na lateral, falei com ele, a gente optou em um jogo botar o Caito ali adaptado. Hoje ele sustentou, ficou cansado, gramado pesado, mas sustentou bem e nos ajudou essa segunda vitória aí consecutiva. Jair, Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, boa noite. Ali no final o Goiás acabou levando um pouquinho de pressão do Anápolis, que tentava o empate. Sua avaliação dessa reta final do jogo e também sobre o Wesley Garcia, ele não está entrando nos jogos por uma questão física? Não, a opção do treinador, acho que seria pouco inteligente, num jogo muito competitivo, você botar um jogador mais técnico, de não tanta força física. Por isso a gente optou pelo Gonzalo, que entrou muito bem, nos ajudando principalmente nas bolas aéreas, né? É muito difícil jogar com gramado nas condições que tem. Então, por isso a gente optou pela não entrada dele. Mas tem mais jogadores, né? Também você pode perguntar do Vitinho, podia perguntar, tem outros jogadores, não tem só o Wesley, né? Então, assim, o outro treinador tem a opção de escalar 11, tem a opção de botar mais 5. Ficaram jogadores importantes que não vieram nem convocados. Então, quanto mais a gente tem jogadores em condições, mais vezes, mais perguntas sobre atletas que não entraram vão ser recorrentes, né? Mas quem ganha somos nós. Que eu tendo mais opções, a gente vai ter mais perguntas para a gente ter que explicar porque o A, o B ou o C não entrou. O professor Jair Odilon... Sobre a reta final, um time que estava perdendo se lançou, né? Tiveram uma chance boa ali do escanteio, mas a gente tem um dos melhores goleiros do país, né? Professor Jair Odilon, Rádio Difusora, o senhor começou a falar sobre o Gonzalo, é justamente a minha pergunta. Mexeu com a cabeça do senhor, o Gonzalo agora é o titular do Goiás? Que isso, está escalando? Estou perguntando. Não, ninguém é titular, nem o Tadeu, ninguém tem a vaga garantida. Todos eles têm que buscar jogo a jogo, treino a treino, o seu espaço. E dentro daquilo que é apresentado dentro dos treinos, a gente faz a nossa avaliação numa meritocracia que é do treinador, não dos próprios jogadores, porque senão nós iríamos entrar com 28, 30. E a gente vai analisando, jogo a jogo, treino a treino. Por isso que o Vitinho veio hoje, um menino que nós lançamos ele
em 2022 na Série A, quando eu estava aqui ainda, hoje já foi relacionado, treinou muito bem durante a semana, então é assim, de repente no próximo jogo vai ter ausência de mais um jogador, vocês vão me perguntar, e porque se tem ausência de alguém, é porque no nosso entendimento achamos que tem alguém que está na frente dele, e isso que é bom, porque se a gente está falando se tem jogadores que de repente são importantes e não entraram, porque a gente está com um elenco muito qualificado. Boa noite, Jair. Henrique Caraz, Rádio CBN. Prazer falar contigo novamente. Na entrevista pré-jogo, você chegou a falar sobre a preparação física dos jogadores, que você ia sentir como que eles estavam, e hoje a gente sentiu um clima muito quente, muito calor aqui em Anápolis, e queria saber da sua avaliação inicial de como que, na sua visão, esses jogadores responderam a essa partida de hoje. É difícil, a gente praticamente o Lepo pediu a substituição e o DG do mesmo lado também pediu. Falei, não, segura que eu só tenho mais uma. Mas é assim, cara, início de temporada ainda, os jogadores cansados, e com calor e o campo que não estou falando que não é bom, mas não é da mesma qualidade do nosso, da Serrinha, dificulta ainda mais, né? O cansaço passa a ser ainda maior. E tem outro adendo, nós tivemos um dia menos de recuperação para esse jogo. Foram só 2 dias, no outro 3-0 a gente teve 3 dias de recuperação, então os jogadores estavam mais com as pernas mais frescas, mais descansados. Então, mas vai ter que ser assim. Na marra, a gente perdeu o Lucas, né? O Lovati ficou incômodo, espero que ele possa recuperar o quanto antes e que a gente possa ter todo mundo no mesmo nível físico para que a equipe do Goiás possa ficar ainda mais forte. O Jair André Rodrigues, boa noite. Professor, e tem um detalhe, o jogo dura aqui hoje, há 18 meses o Anápolis não perdia aqui no Jonas Duarte, há 18 meses. Jair, e antes do jogo, quando trouxemos a escalação do Goiás oficial, pelo menos aqui na Band News, você foi muito elogiado, por quê? Só não tinha o Lovati, fez alteração no Lovati, certo? No restante, você escalou até então o time do jogo contra o Goiânia. Na teoria não poupou ninguém, não segurou ninguém. Agora que a colocação para ti, terça-feira Jataiense antecede ao clássico que mais chama a atenção, que é Goiás e Vila. Você na terça-feira pode segurar jogadores, poupar jogadores, porque tem na sequência ou Vila ou nada disso? Não, primeiro obrigado, André, pela informação, não sabia, 18 meses? 18. A última derrota, né? Foi em junho de 2023. Caramba, o que eu falei aqui sem saber desses números, como é difícil jogar, né? Que valoriza mais a nossa vitória. E sobre poupar ou não para o clássico, a gente tem que pensar no próximo adversário. Se a gente tiver todo mundo bem fisicamente, sem nenhum indicador, a gente vai com a força máxima para esse jogo, para todos os jogos. A gente encara todos os jogos com a mesma dificuldade. Lógico, a gente sabe que o clássico é clássico e vice-versa, a gente sempre brinca, mas a gente vai sempre botar o que tiver de melhor dentro de uma análise, de uma avaliação nossa da preparação física e da fisiologia. Jair, há 2 jogos o Vinícius não é convocado, e contigo ele jogou bem, né, no passado, e existe a relação ruim do Vinícius com a torcida, a cobrança em cima dele. As não convocações é muito mais para preservar o Vinícius, são convocações que não foram realizadas por questões técnicas, ou de repente vocês já chegaram no consenso, Vinícius, é melhor você de agora em diante respirar novos ares? Cara, o Vinícius é um cara que me ajudou muito na minha primeira passagem aqui, quando a gente conseguiu a classificação para a Sul-Americana, e ele teve as oportunidades dele. Então, como o Zé também teve, hoje não está relacionado, não é nada contra o Vinícius, não é nada contra o Zé, é sim numa situação do Pedrinho ter entrado muito bem, entendeu? Do Vitinho ter treinado muito bem nessa semana, pode ser que daqui a pouco o Vinícius volte, possa ser relacionado, possa entrar. A nossa análise é sempre em cima do dia a dia, dos treinos e dos jogos. Dentro dessa análise a gente optou por outro jogador, mas nada em relação ao extra, só campo e bola mesmo. Jair, até uma curiosidade aqui, a gente pode poder encerrar a entrevista. Amanhã, domingo, não sei se é seu descanso, você vai assistir o clássico Vila e Atlético, já que são 2 grandes concorrentes do Goiás, ou é off total, ou é descanso? O Emílio vai lá assistir para mim, ele é bem pago para isso.